Ah, muito legal. Eu não costumo ficar ligada no chat, Adri, mas se você vê alguma pergunta ali, alguma coisa que, se quiser me interromper, tá? De repente Tá, você pedir para eu ler, combinado. né? Fica ali aí que tem uma pergunta que eu acho que é importante e tal, que eu não costumo ficar muito ligada no chat. Eu começo a falar e eu vou. Eu me Tá, empolgo. combinado. Eu falo isso pro meu paciente, eu falo, olha, você me interrompe, porque eu falo. Você pode me Sim, interromper a hora que você quiser. Diz, não, tá. Jéssica, pode falar, tá legal. Fica tranquila, então. Boa noite, sejam todas muito bem-vindas ao nosso primeiro encontro de 2024 do projeto Mulheres do Agro. A nossa primeira palestra, então, é com a querida Jéssica Bárbara, nutricionista. Ela atende no Instituto Bratan e também atende no Espaço de Saúde. Então, ela é nutricionista, tem várias formações. Ela aceitou o convite e eu conheci a Jéssica através de um programa da Rede Vida e busquei contato com ela. Ela super aceitou, acolheu o nosso projeto. Então, muito obrigada, Jéssica. Seja bem-vinda. Obrigada, Adri. Eu que agradeço aí pela oportunidade, pelo convite. Fiquei muito feliz com a possibilidade de estar aqui. Eu já adiantei para você alguma coisa. Eu gosto muito desse tipo de projeto em que a gente fala sobre comida de verdade, sobre alimentação. É a matéria-prima do meu trabalho. Eu falo sobre comida o dia inteiro e eu adoro falar sobre isso. Então, para mim, estar aqui acho que vai ser uma troca muito gostosa. E sintam-se à vontade para, como eu falei, para me interromper, para fazer perguntas. Eu prefiro mil vezes a troca do que o monólogo. Então, fiquem à vontade aí para me interromper sempre que quiserem. Tá bem, pode deixar. Esse tema é muito importante para todas as pessoas e para as mulheres do projeto. Eu acho que levar esse conhecimento é bem importante também. Tenho certeza que elas vão ter várias dúvidas aí para tirar contigo e que vai ser um momento bem importante para o nosso projeto. E eu espero, Adri, de verdade, que até o final dessa palestra a gente tenha aqui, né, no geral, a gente consiga chegar numa, talvez uma leveza maior em relação ao ato de se alimentar, né? Assim, é, viver está cada vez mais difícil, né? Se você tem até alguns memes que falam, brincam sobre isso, né? Nada mais pode, né? Quando a gente fala de alimentação, tá uma loucura, né? Assim, tudo faz Sim, mal, tudo é vilão, problematizaram tudo. E eu quero sim. mostrar aqui nessa palestra que não é bem assim, né? A gente ainda consegue resgatar muitas coisas que os nossos avós faziam, que os nossos bisavós faziam, né? E até repetindo a frase que eu falei para você agora há pouco. Cada dia mais estão problematizando e vendendo problemas porque querem nos vender uma solução. Mas será que a gente precisa comprar uma solução para um problema que talvez nem exista? Então, é essa leveza aí que eu quero tentar trazer um pouquinho aqui em relação ao ato de comer. Tá bom? Ótimo. Já estou Então, ansiosa começando. aqui querendo ouvir tudo da Ah, palestra, legal. aprender. E obrigada pela confiança, obrigada pela oportunidade, né? E eu quis trazer exatamente esse tema, alimentação saudável, o básico funciona. Essa temática, eu falo muito sobre isso, muito, né? Eu sempre que eu consigo ter tempo para falar em rede social, quando eu recebo convite para falar em algum lugar, falo em consulta com os meus pacientes, o discurso é sempre o mesmo, o básico funciona. E eu trabalho, inclusive, com um médico que tem um discurso muito parecido com o meu, ele é nutrólogo, é o Dr. Bratan, né? O dono do Instituto Bratan. E nós temos essa forma de olhar para o se alimentar muito parecida, até por isso que a nossa forma de trabalhar se casou bastante. E aí eu trouxe, né, o básico que funciona e vamos discorrer aqui um pouquinho falando, afinal, o que que é esse básico, né, que eu estou tentando falar, tanto repetindo aqui, né? Aqui tem as minhas titulações, né? Claro que eu não vou ficar me aprofundando em nenhuma delas, mas de uma forma geral, eu acho que é válido citar aqui, né? Eu sou nutricionista, eu atendo em clínica, atendo em dois lugares, como a Adri colocou, e eu atendo a parte clínica, trabalho muito com emagrecimento, trabalho com ganho de peso, trabalhei com doenças crônicas, não transmissíveis,
Mas também trabalho com a parte esportiva, né? Aquela pessoa que quer um desempenho esportivo, que quer desempenhar melhor. Atendo também alguns atletas de competição, mas é a minoria. A grande maioria acabam sendo os desportistas mesmo. E o paciente que não treina, né, o sedentário, por mais que ele não treine, eu tento trazê-lo para esse mundo também. Afinal, todos nós deveríamos ter uma atividade física aí na nossa rotina, né, no nosso dia a dia. E além da nutrição esportiva, eu tenho aí a especialização também na fitoterapia e agora estou aí num processo também, cursando após na nutrição funcional, que foi uma área também que ganhou muito o meu coração de um tempo para cá. E é isso, tá? Assim, de uma forma bem resumida, é isso. Gê- E daí eu quero começar trazendo essa frase, né? Assim, é uma reflexão mesmo. Jéssica, É, só vou te interromper um pouquinho que não está claro. aparecendo a tela aqui para a gente, está na primeira, ainda está na inicial. Ai, não tá indo? Não, não tá chegando. Você quer, você está sem apresentação, né? Só se a gente Sim, tentar passar. Deixa eu tentar de novo aqui, vamos ver. tá. Eu vou Ela parar ficou na. aqui Uhum, e vou tentar abrir de novo. tá. Falando, Adri, que é muita tecnologia, Não, mas fica bem tranquilo. senão a gente abre no PDF mesmo. Sim, Vamos ver se agora vai. Se não for. Mas agora você falando, eu lembrei que eu já passei isso com o Zoom uma vez. Eu acho que eu vou ter que abrir no PDF mesmo. Ou, em último caso, você tenta passar aí para mim, sim. aquela que eu te passei. A gente testou isso, a gente só não testou não estou conseguindo mesmo, ele não está deixando, não sei por quê. Você consegue compartilhar aquela apresentação, não, aquele PDF que eu te passei, Adri? Daí você vai passando para mim? Pois é, eu tô tentando sair da sala, mas como tá gravado, deixa eu ver. Eu vou tentar de novo, só um Tá. minutinho. Uhum, Quem sabe faz ao vivo, né? isso mesmo. Que dizem. Se agora vai. Tá indo? Ou ainda não? Peraí. Agora deu. Uhum, passou. Mas mudou a tela? Mudou, agora tá Aí, no teu currículo, deu certo. ah, beleza. Mas já falei aqui, vamos para a próxima, então. Isso. Eu queria trazer expectativa para a frase. E a frase, né, que eu queria trazer aqui para a gente começar falando é justamente essa, né? Que nunca se falou tanto sobre alimentação e, ao mesmo tempo, nunca convivemos com tantas doenças a ela associadas. E é uma conta que não fecha, né? Se tanto se fala sobre alimentação, porque cada vez mais estamos enfrentando aí cenários de sobrepeso, de obesidade e de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, como hipertensão, como gordura no fígado e outras aí associadas também, né? Alguma coisa não está certo, né? Alguma coisa aí não está batendo. E daí, até para contextualizar aqui um pouquinho do que eu vou falar sobre comportamentos alimentares, hábitos alimentares aí dos brasileiros, você conhece a pesquisa da Vegetel, Adri? Já ouviu Não, falar? nunca ouvi falar. Essa pesquisa, ela é muito legal. Até para quem tiver interesse, saiu essa recente, né, em 2023. Até para quem tiver interesse, todos os materiais que eu trouxe aqui, é só dar um Google, se você jogar lá, Vigitel 2023, o material tá lá. É um material, se eu não me engano, ele tem 130 páginas. Tem mais de 50, eu trouxe só 4 tabelas, mas tem mais de 50 nesse material. E eu trouxe algumas aqui que eu acho que contextualizam bem o que eu quero trazer de temática para essa noite aqui. Então, o que é o Vigitel, né? É uma pesquisa que fala sobre vigilância, uma pesquisa feita por telefone, né? Então, é uma empresa contratada que faz esse trabalho, né? Então, é feita toda uma pesquisa para tentar identificar como que estão os hábitos do dia a dia, hábitos alimentares, hábitos de saúde dos brasileiros. E com base nessa pesquisa, se busca sempre trabalhar aí nas estratégias de prevenção, estratégias de melhorias
para nós brasileiros, né? E aí eu trouxe 4 tabelas que me chamaram muita atenção. A primeira é essa, né, a tabela 8, que a pergunta era exatamente assim, né? O seu peso, a sua altura, e aí tem toda aquela conta do índice de massa corporal para se identificar se a pessoa está dentro ali do IMC considerado normal ou se ele estaria em sobrepeso ou em obesidade. Lembrando que sobrepeso seria o IMC a partir de 25 e a partir de 30 a gente entra aí na obesidade. Lembrando que tem grau 1, tem grau 2, tem grau 3, mas aqui a partir do 25 ele já contou. E é um dado um pouco assustador, né? Se você olhar lá embaixo, na última linha é o primeiro número, 61,4. De uma forma bem resumida, quer dizer que foram mais de 20 mil entrevistas e a cada 10 pessoas, mais de 6 relataram estar com sobrepeso ou obesidade. Então, é um volume muito alto. E o mais assustador é ver que esse número ele vem numa crescente. Essa pesquisa ela já existe há alguns anos e os dados não são tão animadores quando a gente vê aí que esses números eles vêm crescendo. E a gente às vezes até escuta algumas pessoas falando assim, ah, mas né, vocês não podem tratar a obesidade como doença. Algumas pessoas se incomodam um pouco com essa expressão, mas na verdade ela é classificada pela OMS como uma doença crônica, não transmissível e que precisa sim ser tratada. Porque o ponto não é a obesidade, o ponto é tudo que vem com ela associado, todas as doenças que vêm com elas associadas. E é por isso que é tão importante a gente tratar como um todo. E daí, eu trouxe mais uma tabela aqui, que é essa 12, que fala de uma forma bem simples, né? Dos adultos que foram perguntados quais consomem frutas e hortaliças em 5 ou mais dias da semana. É o básico, é comer fruta, legume e verdura. E eu sempre brinco com o meu paciente que ninguém vai na minha consulta, né? Se desloca, fica 2 horas ali comigo, paga a consulta para ouvir eu falar que tem que comer fruta, legume e verdura. Isso é o básico, que a gente tenta encaixar ali na rotina de cada um. E nós brasileiros somos tão privilegiados, né? Nós temos tantas opções de frutas, tantas opções de verduras, de legumes, tantas safras diferentes. E a gente não precisa se ater em comer aquelas que a gente não gosta, né? Além de, claro, poder ter a possibilidade de provar sabores, formas de preparação diferentes, a gente pode consumir as que a gente gosta, aquelas que agradam mais o nosso paladar. Mas olha que dado preocupante, né? Por um lado, a gente sabe que tem que comer frutas, legumes e verduras todos os dias. Por outro lado, na nossa pesquisa, a cada 10 pessoas entrevistadas, pouquinho mais de 3 falaram que comem todos os dias. Então, percebe como não casa as informações? Por um lado, se busca muito dietas mirabolantes, milagres que não existem, quando o básico do básico do básico não está sendo feito, que é comer fruta, legume e verdura. E aí, ainda falando sobre fruta, legume e verdura, tem um outro dado aqui, que aqui não fala sobre dias da semana. Essa tabela 14, ela fala sobre a porção consumida no dia. Quando você come, se a pessoa come 5 ou mais porções ao dia. Lembrando que a OMS, acredito que poucas pessoas saibam, né? Se é que alguém já teve acesso a essa informação, ela faz uma recomendação, seria de no mínimo 400 gramas por dia de frutas, legumes e verduras. Se você pensar só em verdura, 400 gramas é muita coisa, mas quando a gente junta ali com as frutas, uma banana chega a pesar 80, 90 gramas. Então, não é difícil. E claro, né, com uma variedade ali interessante, não comer só uma fruta, só um legume, só uma verdura. Mas, enfim, né, sobre consumir ali o mínimo recomendado, aí o número é ainda menor. A cada 10 pessoas, uma média aí de 2, um pouquinho mais, que relataram consumir. Então, de novo, não estamos fazendo o básico do básico do básico. E aí, quando a gente fala do agro, né, eu acho que é uma temática que tem muito a ver, né, essa relação. E esse é um outro dado também que me chamou muita atenção. Das pessoas que foram pesquisadas, né, quantas delas relataram que despendiam 3 ou mais horas do seu tempo livre no computador, no tablet ou no celular? E olha lá embaixo, né, 25%, quer dizer, 1 em cada 4 pessoas gastam mais de 3 horas do seu dia no computador, no tablet, no celular. E olha que curioso, né? Quando a gente olha aqui a primeira coluna, vamos ver os jovens, né? 18 a 24 anos. Esse número passa da metade.
52,6%. Então, quanto mais jovens, né, assim, são as gerações, né, que vão mudando, mais acesso se tem às telas. E isso gera um problema enorme quando a gente fala principalmente em sedentarismo. Eu tenho muitos pacientes que relatam assim para mim, Jéssica, eu não treino ou não faço uma atividade física, não faço uma caminhada, não faço uma corrida, não faço nada porque eu não tenho tempo. Será que realmente é falta de tempo? Será que dessas 3 horas não daria para despender ali 40, 50 minutinhos para um exercício físico? E eu nem estou falando de pagar aquela academia mais cara e fazer exercícios que requerem equipamentos caros. Estou falando de colocar um tênis e dar uma volta no quarteirão. Às vezes são coisas simples que a gente não está fazendo, né? E não é só para gastar caloria. Quando a gente fala exercício físico, a gente fala de bem-estar, a gente fala de intestino que vai funcionar melhor, a gente fala de um sono que vai acontecer melhor. Então, são pilares ali que a gente precisa começar a trazer para a nossa vida. E detalhe, até agora eu falei do quê? Coisas básicas. Comer bem, comer alimentos do prato do brasileiro, despender ali, né, o tempo livre para uma atividade física, nada muito mirabolante, que é muito o meu discurso, que eu sempre vou defender e sempre vou trabalhar. É o básico que realmente funciona. E esperamos, né, que nas próximas pesquisas esses números melhorem, melhorem, melhorem cada vez mais. Eu não trouxe mais gráficos, até para não ficar muito longo, mas uma pergunta que eles fazem, por exemplo, é se as pessoas estão comendo feijão. E a gente observa que cada vez mais as pessoas estão comendo menos feijão. É um alimento extremamente nutritivo, extremamente importante, rico em proteína, rico em fibras e que não está tão presente na mesa do brasileiro como estava lá atrás. E daí, né, falando um pouquinho agora, ou falando muito sobre comida, né, adoro falar sobre comida. De onde vêm as calorias que nós consumimos? O que eu vou falar aqui nesse slide, nós deveríamos aprender na escola, né, assim, infelizmente, não é algo que a gente tem ali uma passada, né, na aula de ciências, mas não é algo que nós aprendemos de uma forma tão profunda. E é algo que a gente usa todos os dias das nossas vidas. A gente come todo dia e come mais de uma vez por dia. Isso aqui é a base da vida, se alimentar. Mas a gente não aprende. Por que que a gente não aprende? Porque não nos ensinam. Então, para mim, isso aqui é rotina. Eu estudo isso todos os dias, há muitos anos. Eu leio muito sobre isso. É meu trabalho. Mas no dia a dia é muito comum a gente receber no consultório o paciente que ainda confunde, mas o que é um carboidrato, o que é uma proteína, o que é gordura. O médico falou para eu tomar uma vitamina ali do complexo B, mas eu não estou tomando porque eu tenho medo de engordar. E, na verdade, vitaminas e minerais, não tem aqui no slide. Por quê? Vitaminas e minerais não têm calorias. Quem tem calorias? São os carboidratos, são as proteínas e são as gorduras. E uma curiosidade, né? Calorias, hoje a gente vê essa palavra como se fosse algo ruim. Nossa, é caloria, é ruim. Caloria é o que mantém a gente vivo. Caloria é energia, nós precisamos comer calorias. O ponto é o equilíbrio. Quantas calorias a gente está comendo em relação a quantas calorias estamos gastando. Quando esse desequilíbrio acontece, é aí que essa conta também não fecha, aí acontecerão as doenças associadas, tanto para o mais quanto para o menos também, né? Quantas pessoas aí também não estão desnutridas, não estão com carências nutricionais, carências de vitaminas, carências de minerais. Por mais que as vitaminas e minerais elas não têm calorias, você vai consumir como? Através desses alimentos que estão destacados aqui. Então, eles são importantes para gerar energia, são importantes para a reconstrução de tecidos, são importantes não só para gerar, mas para armazenar energia também, como um estoque para quando a gente precisar. São importantes para formar células, são importantes para o metabolismo energético, para o metabolismo celular. Temos que comer, né? Comer não é ruim, né? Aí o povo quer fazer jejum aí de 3 dias seguidos, né? Vamos fazer a dieta do jejum da semana inteira. Comer é bom, comer é importante, só que a gente tem que comer com equilíbrio e numa quantidade adequada, que para cada pessoa é uma quantidade diferente da outra, tá? Então, eu trouxe aqui só para trazer de uma forma bem visual, né? Quem seriam os carboidratos? Carboidratos são as farinhas, são as frutas, todas as frutas são carboidratos, o arroz, as batatas, a mandioca. Mandioca, eu acho o máximo que cada lugar do Brasil a gente fala com o nome, né? Aqui a gente fala mandioca, mas tem lugar que fala macaxeira, aipim.
A própria mandioquinha, né, que a gente chama de mandioquinha. No Rio de Janeiro, eles chamam de batata baroa. Como que é aí, Adri? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente fala mandioca ou aipim, as duas versões. E a mandioquinha? Essa a gente chama normal também de mandioca. Man- Ah, mandioca também. Aqui é Uhum. mandioquinha. Tem Sim, batata salsa, enfim, né? Isso é muito legal. Isso no aham, Brasil, temos vários Brasils, né? sim. Então, esses seriam os carboidratos, né? As proteínas. A principal fonte de proteína hoje do brasileiro são as proteínas de origem animal. Então, a gente pensa lá, né? Pensa nos animais. As carnes, os ovos, os peixes, é, laticínios, leite, queijo são importantes fontes de proteína. Ah, então quem não consome carne, né? Assim, o público vegetariano, o público vegano, eles não conseguem comer proteína? Conseguem sim. O mundo vegetal também tem muita proteína. A gente tem proteína lá nos feijões, né? Toda a família das leguminosas, a soja, o feijão, ervilha, lentilha, as próprias castanhas. Também tem uma quantidade ali importante de proteínas, então é totalmente possível se alimentar bem, sendo onívoro, ou sendo vegetariano, ou sendo vegano, que seria o vegetariano estrito, né? Enfim, tem para todas as possibilidades é possível elaborar ali uma alimentação balanceada. E as gorduras, a gente tem gorduras saturadas, mono e poliinsaturadas, né? Mas no geral a gente tem gorduras nos peixes, né? Se você olhar o salmão ali, por exemplo, ele vai estar tanto no grupo da proteína quanto no grupo da gordura, porque é uma proteína que tem bastante gordura, muito ômega 3, por sinal, que também é uma gordura. As castanhas são uma importante fonte de gordura, o azeite, maravilhoso azeite, azeitona, abacate, coco. Então, todos esses aí são fontes de gordura. A título de curiosidade, carboidrato e proteína, cada grama tem 4 calorias, gordura, cada grama tem 9 calorias. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado ali, não pegar aquele pacotinho de castanha, comer ele inteiro, ou não pegar o azeite, exagerar ali na hora de jogar na comida, porque eles vão ter mais calorias, né? E o azeite, por exemplo, é uma caloria que você não mastiga, é uma caloria que não dá todo aquele processo mecânico que vai estimular uma saciedade, né? Então a gente tem aí alguns cuidados. Mas todos eles são importantes, né? E aí eu deixei em vermelhinho o álcool. Por que que eu deixei o álcool no slide? Porque o álcool tem caloria também. E daí a gente vê as pessoas com tanto medo de comer carboidrato, que tem 4 calorias por grama, o álcool tem 7 calorias por grama, né? Então imagina lá. Ah, eu tomo 2 garrafas de vinho, eu tomo 15 latinhas de cerveja no final de semana. É bem complicado. São muitas. Essas são as calorias que realmente a gente precisa se preocupar. E não só pelas calorias, né? O álcool ele tem um efeito deletério aí para a saúde, já conhecido, já muito bem definido ali, né? Descrito na literatura científica. Então, o ideal é a gente evitar ao máximo. Tudo bem? Se alguém quiser me interromper, fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá? E pensando em recomendações, né? Também só a título de curiosidade, carboidrato, o ideal é a gente consumir de 45 a 65% da nossa dieta. Ah, então a maior parte tem que ser carboidrato? Sim, a maior parte tem que ser carboidrato. Proteína vai de 10 a 35 e gordura ali de 20 a 35. Claro que são só recomendações, esses números podem variar de acordo com a estratégia. Às vezes uma pessoa ali que está pré-diabético, precisa controlar aí uma glicemia, com alterações no exame de sangue, às vezes a gente opta em colocar menos carboidrato, sim, mas tudo muito bem estruturado dentro ali de um contexto de todos os nutrientes bem encaixadinhos no cardápio, no plano alimentar. Tudo bem? Sim, e às vezes até a gente percebe isso, né? Que como a gente estava falando antes de começar a palestra, as pessoas querem fazer dietas mirabolantes e aí acabam deixando de lado os carboidratos e acaba diminuindo a energia, acaba diminuindo essa vitalidade que a gente precisa e que vem dos carboidratos. Eu acho bem importante. E a Vilma colocou ali no chat, e o consumo de leite, sobre o consumo de leite, a pergunta Consumo dela. de leite. Ah, o leite ele virou o vilão da vez, né? Tadinho do leite, o pobre do leite. O leite, eu vou te falar com base em ciência, tá? Não pseudociência, não achismo.
O leite ele não é um vilão. O leite ele é uma ótima fonte de proteína, ele não gera inflamação. Hoje a gente tem estudos que mostram exatamente o contrário, mostram efeitos protetores do leite quando a gente fala de inflamação. Mas o leite é um alimento que algumas pessoas referem não se adaptar muito bem. Ah, eu como leite, eu sinto desconforto, eu sinto que meu intestino não fica legal, eu sinto às vezes até alguma expressão ali na minha pele. Isso é individualizar. Eu sempre pergunto para a pessoa, né? Eu devolvo a pergunta: eu posso comer leite ou não? Consumir leite ou não? Eu pergunto como você se sente quando você consome leite. Me sinto super bem, então não tem por que tirar o leite da sua vida. Agora, se a pessoa já falar, eu tomo leite, eu percebo que eu fico inchado, me sinto mal. De repente, para quem insistir no leite, se para você ele não faz bem, né? Então fica essa briga, né? Porque uma pessoa fala assim, o leite não inflama. Aí a pessoa fala, inflama, porque eu consumo, eu me sinto mal. Porque para você ele faz mal. Isso não quer dizer que ele vai fazer mal para todo mundo. Existem mais de 100 estudos, se a gente for buscar aí, comprovando que o leite não gera inflamação. Tudo bem. Então, seguindo um pouquinho aqui sobre alimentação, né? Aí tá ali, né? Eu ia até falar um pouquinho do leite, eu até adiantei um pouquinho, né? Será que eles são mesmo vilões, né? Qual é o vilão da vez, né? É o pão porque tem glúten. É o arroz porque é arroz branco, a gente só pode comer arroz integral. É o leite porque inflama. É o chocolate, né? Porque ninguém deveria comer um chocolate. Coitado, né? O ovo já passou por várias fases, né? O ovo tem muito colesterol na gema, é verdade. Mas o ponto é que hoje a gente sabe, no passado a gente não sabia, mas hoje a gente sabe que o colesterol que a gente ingere vai ter pouca influência no colesterol do nosso sangue. Então, o ovo hoje ele já é muito reconhecido como um mocinho e não como vilão. E sempre que alguém quiser vender para vocês a ideia de que algum alimento seja vilão, aí eu vou trazer aqui no próximo slide, né, uma frase que tem que ser um mantra na nossa vida. Nenhum alimento isolado é capaz de fazer com que você engorde ou emagreça. O que vai contar é a alimentação como um todo. Tem pessoas que falam assim, eu cortei da minha vida o glúten e a lactose, né? Que eles falam, cortei o glúten e a lactose da minha vida. E aí você vai ver a alimentação da pessoa, é uma alimentação que a pessoa não come um legume no dia, não come uma verdura, se entope daquelas barrinhas de cereal e barrinhas de todos os tipos e produtos fit, né? Tem produtos que na embalagem está escrito lá, né? Alguma coisa fit, já para induzir ao erro, né? Achar que aquilo é algo fit. E aí, quando você olha na lista de ingredientes, que é a nossa maior ferramenta contra esse tipo de propaganda enganosa, você vê ali que é um show de horror. Tem açúcar, tem um monte de farinha, e o que é pior, porque açúcar e farinha a gente ainda usa em casa. Você coloca num bolo, por exemplo, para fazer para sua família. Agora tem nomes ali que parece bula de remédio. Você fala, gente, o que que é isso? São aditivos químicos para fazer aquilo durar na prateleira, ó, meses, às vezes até um ano fica ali na prateleira e não vence. Imagina aquilo dentro do nosso corpo, o estrago que não faz para o nosso intestino. Então, a resposta sempre vai ser essa: nenhum alimento isolado emagrece, nenhum alimento isolado engorda ou gera doenças. Tudo vai ser contexto. E aquilo que a gente faz na maior parte do tempo. Que bom. E aí, A Cíntia colocou ali que bom ouvir isso, que para ela o leite, que ela nunca concordou, na verdade, e assim como o leite, a farinha branca também não faz mal para ela. se vocês tiverem curiosidade, tem no site da Asbran, Associação Brasileira de Nutrição, se eu não tô enganada, né? O que significa a sigla. Tem um material que tem muitas páginas, não lembro de cor aqui quantas. Eu até fui presencialmente, fui convidada quando esse material foi elaborado, e eles colocam lá consciência, né? Com consciência e consciência, né? Todos os artigos, né, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, que já está muito bem descrito na literatura científica, está lá disponível, né? Depois até posso te mandar, Adri, mas para quem tiver interesse, entra lá no site da Asbran, tem um material sobre o consumo de leite.
vocês vão encontrar, ele é todo azulzinho, ele é um material bem bonito, traz vários gráficos, várias informações, e no final tem as referências, são mais de 100 referências. Ah, que bom. Pode mandar sim, Jéssica, que depois eu Concretizando compartilho tudo, ali com tá? as gurias no grupo. E aqui tem uma outra pergunta. A Michelle está perguntando, e as barrinhas de proteínas? Barrinhas de proteína tem algumas boas, algumas, mas tem a maioria é bem ruim. Sabe o que é uma barrinha de proteína? Imagina que você tem, não sei se todo mundo conhece o whey protein, que é a proteína do soro do leite, né? É uma fonte maravilhosa de proteína, inclusive. Uso bastante com os meus pacientes. Então, imagina que você pega um chocolate. Aí eu vou lá e pego um, sei lá, pensa em um chocolate qualquer, um chocolate normal. Você pega o chocolate e joga uma dose de whey protein dentro do chocolate. Pronto, você tem uma barrinha proteica. Se você comer o chocolate separado e tomar um copo de água com whey protein, vai ser a mesma coisa, basicamente. Mas a gente não pode generalizar, porque tem realmente algumas barrinhas. Tem duas, inclusive, que eu gosto bastante. Não sei se tem problema eu falar as marcas, Não, pode Adri. falar. Eu não ganho por isso, tá? Não são minhas as empresas, não é propaganda. Até eu É. sempre gosto, sempre que eu ofereço opções de produtos por lei mesmo, né? Até por ética, eu tenho que oferecer no mínimo 3 marcas, mas às vezes não existem 3 marcas, né? Então são duas que eu conheço. Uma é a Pink Bar, e a outra eu acho que é o Instage que fala, que é com W na frente. Elas são bem parecidas. Se você olhar a lista de ingredientes dela, ela nem tem whey, ela tem clara de ovo, ela tem tâmara, a base dela é a tâmara. Ela tem um pouquinho ali de chocolate, mas é aquele chocolate um pouquinho mais amargo. Tem outros ingredientes que agora eu não vou lembrar, mas é uma barrinha bem clean. Se você olhar a lista dela, você fala assim, nossa, aqui só tem comida, né? Não tem nada demais. Mas a grande maioria das barras, as mais conhecidas, inclusive, aquelas que os blogueiros colocam no micro-ondas e falam, olha, derrete, ficou maravilhosa. Olha a lista de ingredientes dela. Com a internet tem essa facilidade, né? Você joga lá, lista de ingredientes da barrinha X, lê. Você vai ver que a maioria é uma química absurda. Então, de verdade, não vale a pena, tá? Não vale a pena consumir. Mas eu não coloco todas na mesma caixinha por isso, porque de uns tempos para cá começaram a lançar algumas que até são interessantes ali para a gente comer. E aí, né, a indústria das dietas, né? Gente, pensa no mercado lucrativo, né? Assim, eu falo que quem quiser ganhar dinheiro vendendo promessas para emagrecimento, promessas para cura de diversas doenças, fica rico. Mas será que consegue colocar a cabeça no travesseiro à noite e viver em paz, né? Porque são muitas mentiras que são vendidas. Então, sempre vão tentar vender para você uma nova promessa, um novo produto, um novo livro, uma nova fórmula mágica, um novo programa de emagrecimento, um novo tratamento. E o mais engraçado é que muitas vezes quem está vendendo tudo isso nem profissional da saúde é. Mas eles vendem, porque eles têm milhões de seguidores na internet, eles são famosos, enfim, né? Só de falar isso, talvez na cabeça de vocês já tenham ouvido alguns nomes. E cuidado com essas promessas, né? E aí eu vou trazer uma pergunta, uma reflexão muito simples. Se existisse algo milagroso, nós teríamos lá 61% de pessoas com sobrepeso, se fosse simples assim? Se alimentar bem, e eu acho que o grande X da questão, né? Se alimentar bem e fazer exercício físico são coisas que a gente não consegue terceirizar. A gente tem que ir lá e fazer. A gente tem que viver o desafio de se alimentar bem, de fazer escolhas, de sair do sofá, mesmo depois de um dia cansativo de trabalho, cuidando de filho, cuidando de marido, cuidando da casa, cuidando do trabalho, que a gente trabalha fora também. A gente tem que ir lá e fazer a nossa atividade física. Infelizmente ou felizmente, não sei, a gente não pode terceirizar. Mas é o básico, né? São pilares básicos de saúde. E eu brinco com os meus pacientes que fazer exercício físico é inegociável. A gente tem que fazer. Assim como comer vegetais, né? É inegociável, a gente tem que comer. Não somos crianças, né? Já somos adultos. A gente não trabalha todo dia, às vezes até sem estar com muita disposição. A gente vai lá, trabalha, bate ponto, cumpre agenda. A vida adulta é assim. Mas vale a pena, vale a pena. E aí, falando dos pilares, eu trouxe os pilares, né, para uma vida mais saudável. É claro que tem outros fatores também que envolvem,
Inclusive, um que eu não coloquei aqui, mas que eu acredito muito, que é sobre a forma como a gente pensa, né? Eu acho que o que a gente pensa, quem pensa positivo, quem pensa para frente, quem faz aquele seu momento diário de meditação, quem não fala mal das outras pessoas, quem não tem olhar de inveja para o colega e realmente fica feliz com as conquistas dele. Eu acho que esse também é um pilar de vida saudável, apesar de eu não ter colocado aqui. Mas, basicamente, né, pensando aí mais na parte fisiológica e bioquímica e menos na parte emocional, se alimentar bem e observe que eu coloquei ali na maior parte do tempo, não precisa ser todo o tempo, né? Tem uma doença da parte mais psiquiátrica, né, que chama ortorexia. O que que é ortorexia? Ortorexia são aquelas pessoas que têm tanta preocupação em se alimentar saudável em 100% do tempo que elas deixam de viver. Elas não têm mais vida social, elas não se permitem comer um pedaço de pizza, elas não se permitem comer um hambúrguer, elas não se permitem comer um chocolate, tomar um sorvete. Isso também é ruim, né? Todos os extremos são ruins. Então, é se alimentar bem na maior parte do tempo. Uma pessoa que come por dia, 5 vezes por dia, né? Vamos supor, faz 5 refeições no dia. Estou falando que ela faz 35 refeições por semana. Será que comeu uma, duas, às vezes até 3 refeições fora aí de uma alimentação mais balanceada, vai atrapalhar se você fizer todas as outras 30, 31, 32 de uma forma balanceada? Provavelmente não. Uma coisa que eu vejo muito também, a gente está aí na era é a tal da refeição livre, né? A pessoa fica naquela, é uma escravidão, né? A pessoa pega ali uma dieta, se torna escrava da dieta, e, não, porque eu não como, as pessoas me oferecem, eu nunca aceito nada, né? Não, eu não como nada fora da minha dieta, eu sou focado, né? Sou, é, extremamente focada ali com o meu objetivo, legal, né? Parabéns. Mas quando a pessoa faz a refeição livre, ela transforma aquela refeição livre num episódio de compulsão alimentar com hora marcada. Isso também não é legal. Então, o que diferencia a pessoa que come 3.000 calorias na mesma refeição ou aquela pessoa que come talvez a mesma quantidade de calorias, mas de uma forma fracionada ao longo da semana, sem deixar de viver os momentos de felicidade, de comer um bolo no dia do aniversário, né? Onde o paciente pergunta para mim, Jéssica, essa semana é meu aniversário, eu posso comer um pedaço de bolo? Eu falei, deve. E se quiser trazer um pedaço para mim, pode trazer também, que eu vou comer. Então, são pequenos prazeres da vida que a gente não precisa abrir mão para ser saudável. Não precisa e não deve, né? Eu não trouxe nenhum tema aqui para a gente falar sobre transtorno alimentar, que daria uma palestra inteira para falar só sobre isso. Mas os transtornos alimentares, eles estão também cada vez mais frequentes, né? Principalmente os episódios de compulsão alimentar. Por quê? Toda privação gera compulsão. Eu não estou falando de restrição. Restrição, muitas vezes, ela é importante. Eu vou restringir X calorias para poder fazer o déficit calórico chegar no emagrecimento. Outra coisa é privação. Privação e restrição são coisas diferentes. Eu brinco também com os meus pacientes assim. Se eu falar para você agora, não pensa num elefante branco. O que que você pensou agora? Nossa, eu pensei no elefante branco. É exatamente isso na alimentação. Se eu falar, olha, a partir de agora você está proibido de comer chocolate. A partir de amanhã você vai estar enlouquecidamente querendo comer chocolate. Isso não funciona. Então dá para emagrecer sim, né? Quem busca emagrecimento. Meus pacientes emagrecem comendo pão, emagrecem tomando leite, emagrecem comendo chocolate, emagrecem comendo doce de leite, mas com essa consciência que é pouco, que não é nada exagerado. Segundo pilar, a gente já falou aqui, praticar exercícios físicos regularmente. Isto também é inegociável, né? Eu entendo que algumas pessoas têm mais tempo, outras pessoas têm menos tempo, algumas pessoas vão conseguir todos os dias, outras pessoas só vão conseguir 3 vezes por semana. Descobre qual é a rotina que encaixa para você e aos poucos tenta fazer essa rotina virar parte da sua vida. O que eu vejo muito é que o exercício físico para muitas pessoas acaba sendo assim, quando sobrar tempo eu faço, né? Se der tempo hoje eu faço. E na verdade a forma de encarar essa atividade tem que ser não quando sobrar tempo. Ela já tem que estar planejada no meu dia, assim como escovar dente, assim como tomar banho, assim como ir para o trabalho, assim como todas as atividades que eu preciso fazer. É a minha saúde, é envelhecer bem. Como que eu quero estar daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos? A gente começa agora.
E não é só estética, né? A gente associa muito o nutricionista com o emagrecimento, né? É o emagrecionista, né? Algumas pessoas brincam. E, na verdade, assim, emagrecimento é um detalhe. O que a gente trabalha é saúde, envelhecer bem. Envelhecer com saúde, com disposição, com muita massa muscular e evitar doenças, né? Esse é o nosso principal objetivo. Terceiro item, beber água. Eu costumo falar que beber água é o melhor hidratante que tem para a pele. Eu vejo aí pessoas que gastam horrores de dinheiro com os hidratantes mais caros, com vários tratamentos estéticos, com colágenos. Gosto muito do colágeno, mas se não beber água, vai só jogar dinheiro fora. Beber água é o básico. E daí, para quem não tem o costume de, quando for ao banheiro, olha a cor da urina, olha a consistência das fezes, né? Isso tem que ser um hábito. Nossa urina e nossas fezes dizem muito sobre a nossa saúde. A cor da nossa urina é um padrão ouro de avaliação de hidratação. Então, se ela está aquele amarelo mais escuro, aquele amarelo mais denso, né, mais forte, provavelmente você está desidratado. E quanto de água eu preciso beber por dia, né? Muito simples. Pega o seu peso, multiplica pelo número 35. 35 ml para cada quilo de peso. Então, só fazer essa conta, você vai chegar ali em quanto de água você tem que beber por dia. Vamos supor que sejam, sei lá, 2 litros, né? Eu tenho várias garrafinhas, essa aqui é uma das minhas menores, mas eu gosto dela, que ela deixa a água bem geladinha. Ela tem 400 ml, então supondo que eu tenho que beber 2 litros, são 5 garrafinhas por dia. E aí deixa ela sempre com você ali do seu lado, vai bebendo aos pouquinhos. Não adianta ficar o dia inteiro sem beber. Da 11 horas da noite eu vou beber meus 2 litros de uma vez. Isso é perigoso. Nossos rins, eles só filtram de 700 ml a 1 litro por hora. Então, se você beber 2 litros em 1 hora, isso também pode te fazer mal. Assim, todos os excessos são ruins. Até a água, quando não organizada. É muito raro ter intoxicação por água. Eu só vi 2 casos, assim, na literatura. E nem foi aqui no Brasil. Até não faz muito tempo, uma mulher nos Estados Unidos, ela faleceu. Ela tomou, acho que foram 2 litros em 15 minutos. Bebeu 4 garrafas ali de 15 ml. Ela estava ali com a família no momento, não sei se era um piquenique, um acampamento, ela sentiu muita sede e começou a beber água, beber água, beber água, beber água, e ela veio a óbito. Se vocês jogarem também aí no Google pesquisa, né? Mulher que faleceu nos Estados Unidos por intoxicação por água. É bizarro, né? Mas infelizmente é uma situação que aconteceu. E num outro caso, foi nos Estados Unidos também, inventaram, né? Uma rádio inventou de fazer uma competição quem bebia mais água sem ir no banheiro, né? Quem consegue beber mais água em menos tempo sem ir ao banheiro. Claro que uma hora ia dar ruim, né? Até que teve uma pessoa que veio a óbito também, enfim. E o último pilar, que também é extremamente importante, sono de qualidade. Eu sei que nem todo mundo consegue dormir 8 horas por noite, né? Eu mesma não consigo. Tem que dormir de 8 a 10 horas por noite. A minoria das pessoas consegue. Mas quando eu falo sono de qualidade, não é em quantidade, é em intensidade. E o que a gente faz para melhorar esse sono? Quando a gente come bem, quando a gente pratica exercício físico, quando a gente bebe água, automaticamente vai influenciar na nossa qualidade do sono. Mas o principal, para a gente dormir bem, a gente depende de um hormônio. Vocês já devem ter ouvido falar. Melatonina. Tem gente que usa melatonina para dormir, mas a gente não precisa tomar, porque nós produzimos. Só que tem uma regra que nosso corpo coloca para produzir melatonina. Ele precisa do escuro. Então, se a gente vai para a cama com o celular ligado, com a TV ligada, com a luz acesa, essa melatonina não vai ser produzida suficientemente. Então, isso vai atrapalhar o sono. E aí, uma vez que esse hormônio não é produzido adequadamente, você acaba influenciando vários outros hormônios. E aí, o corpo não trabalha de uma forma isolada, né? E aí acaba atrapalhando vários outros aspectos de saúde, de qualidade, de disposição do outro dia. Muito simples, né? Comer bem na maior parte do tempo, praticar exercício físico, beber água e dormir bem. Não estou vendendo aqui para vocês nenhum milagre. É o básico que todo mundo deveria fazer. E funciona. Funciona muito bem. E aí, né, alguém até comentou aí das barrinhas, né? Eu quis trazer esse alerta, eu acho que é bem válido, dos falsos saudáveis, né?
Eu não sei por que raios, em algum momento, inventaram que esses alimentos eram saudáveis. Eles não são. O que não quer dizer que são proibidos, né? Lembra lá, eu tenho vontade de tomar um refrigerante zero. Toma uma latinha no seu final de semana, tá tudo bem, não vai ter problema nenhum. Agora, eu tenho paciente que relata que toma uma latinha no almoço, uma latinha na janta, se bobear mais uma no meio da tarde, todo dia. Então, você pega lá 3 latinhas por dia, em um mês a pessoa bebeu 90 latas de refrigerante. Ah, mas é zero. Ele é zero de açúcar, ele não é zero de produtos químicos. E esses produtos químicos para o intestino são uma bomba que causa um prejuízo absurdo. E daí, né, o peito de peru não tem nada de saudável, nenhum embutido é saudável. Os embutidos são lotados de sódio. Sódio, ele é um potencial risco para desenvolvimento de hipertensão, problemas aí de hipertensão arterial sistêmica. Gelatina também, uma bomba de química. A barrinha de cereal, que é um conjunto aí de diversos açúcares associados. Você pega a lista de uma barrinha, às vezes você vê 4, 5 tipos de açúcares diferentes naquela barrinha, né? Melhor comer uma fruta, muito melhor. A bolacha de água e sal, a gente brinca, que a gente fala assim, tem gente que pensa que a bolacha de água e sal é feita de água e sal, né? Não é. Água e sal é só o mar mesmo. A bolacha tem muita farinha, então ela pode ser consumida? Pode, dentro de um contexto, né? Então você coloca uma proteína nesse biscoito, bolacha, né? Que a gente fala bolacha, né? Se o carioca me ouve falando, vai falar, não, Jéssica, é biscoito. Colocar uma proteína, de repente associar ali, né, um atum, um frango desfiado, ou então comer até com um pouquinho de manteiga, mas colocar proteína através de outra fonte, comer 2 ovos juntos, tudo é contexto, né? O suco de caixinha, eu acho que isso a gente já sabe, né? Isso já muito foi falado, suco de caixinha não é suco. Lembrando que para o paciente que quer emagrecer, até o suco natural eu peço para dar uma segurada, porque suco natural não é saudável? Suco natural é muito saudável. Só que é uma caloria líquida, é um carboidrato líquido. Ao invés de você beber esse carboidrato, será que não é melhor você mastigar um carboidrato, comer mais arroz, comer mais feijão, que vai segurar sua saciedade por melhor tempo? Que vai te dar mais fibra também? Suco não tem fibra, suco você só vai ter a frutose. Então, suco, para quem quer ganhar peso, suco natural. Ele é um ótimo aliado, mas para quem quer perder já não é uma escolha muito interessante, tá? E o refrigerante, eu até ia cobrir aqui o nome, eu esqueci. Mas enfim, né? Isso vale para qualquer refrigerante zero, tá bom? E daí, né, eu trouxe até como um presente aqui para vocês, está falando de conceitos, de alimentação, de temática, eu trouxe uma dieta para vocês, um exemplo de dieta saudável, para vocês verem como é simples se alimentar bem. Claro que não tem quantidades, né? Que eu estou trazendo mais qualitativamente, porque quantidade vai depender muito do peso de cada pessoa, do objetivo. Mas só para ter uma ideia aqui, se vocês seguirem uma dieta muito parecida com essa, provavelmente vocês vão ter resultados muito bons. Então, café da manhã, né? Um café da manhã bem balanceado. Ele tem ovos, que vai trazer ali proteína. Guarda essa dica. Coma proteína de preferência em todas as suas refeições. Proteína é um nutriente que a gente não armazena e a gente tem demanda dela o dia inteiro. E tem estudos que mostram que quem consome mais proteína tem menos fome, porque a proteína é um nutriente que traz muita saciedade. Então, coma proteína em todas as refeições. Ai, Jéssica, eu acordo de manhã, eu como pão com manteiga e tomo um cafezinho preto ali, né, com açúcar. Eu só comeu carboidrato e gordura. O problema não é o pão, o problema não é a manteiga, o problema não é o açúcar, pouquinho ali no café. O problema é não ter a proteína. Talvez se a pessoa tivesse comido 2 ovos junto, né, além disso tudo, ela tivesse mais saciedade ali ao longo do dia. Então, café da manhã, né? Uma sugestão ali: ovos, né? Um ovo, 2 ovos, aí vai depender de cada pessoa. Uma fruta, que poderia ser uma banana picadinha, poderia ser uma maçã picada, poderia ser uma manga, poderia ser. Quantas frutas a gente tem aí de opção, né? Eu sempre gosto de trabalhar com as fibras, e não é porque a Jéssica gosta, porque a ciência nos mostra o quanto as fibras são importantes para a saúde intestinal. Vocês sabiam que as bactérias boas do nosso intestino se alimentam de fibras? Por isso que elas são tão importantes para a nossa vida. Então, quando a gente coloca ali um farelo de aveia, a gente coloca uma quantidade bem importante de fibra. Salpica ali na banana, fica maravilhoso. E o cafezinho com leite, né? Ó, leite super saudável, ótima fonte de proteína também.
para nós mulheres, para os homens também é importante, mas principalmente para nós, uma excelente fonte de cálcio, pra quando a gente chegar ali na nossa casa dos 60 a mais, 50 a mais, a gente não ter problemas de osteopenia, não ter problemas de osteoporose. Cafezinho da manhã simples, né? Alimentos bem fáceis de encontrar, nada de outro mundo. E Jéssica, aí, e o uma lanche da manhã? dúvida ali Pode falar, no Adri. café da manhã, esse farelo de aveia, tu teria outras opções para colocar para variar? Várias, várias. Inclusive, acho que no lanche da tarde ou na ceia eu coloquei mais uma opção. Mas, Ah, no tá. geral, as sementes, Adri. Então, você pega ali farelo de aveia, né? Ou você pode pegar sementes, por exemplo, chia, gergelim, linhaça, girassol, abóbora, todos esses tipos de sementes ou mix de sementes. Tá. Eles são ótimas fontes de fibras. Uhum. Dois alimentos que são riquíssimos em fibras também, só que aí não para o café da manhã, né? Talvez um deles sim, o outro não. Um deles é o feijão. O feijão é um alimento que tem muita fibra. Se você olhar ali a tabela nutricional do feijão, você vai ver que ele tem muita fibra. É uma pena que cada vez mais as pessoas estão deixando de comer feijão. E o cacau em pó. Cacau em pó é um alimento que tem muita fibra também. Aqui caberia também Uhum. jogar um pouquinho de cacau em pó na fruta. Tá. Mas de forma geral, tudo que é semente são boas fontes de fibras. As frutas e os legumes, eles também têm fibras, muitas fibras. É que quando a gente fala de fibra, a gente tem a solúvel e a insolúvel. Então, quando a gente fala na solúvel, que é o que vai ter mais essa propriedade de solubilizar em água, formar aquela consistência, daquela saciedade, melhorar a consistência de fezes, a gente vai mais para solúveis, e aí entram mais as sementes, que eu comentei com você. Por isso que é sempre bom a gente associar. Você pega um prato lá de salada, joga uma semente de abóbora, ou pega uma fruta, joga um farelo de aveia, né? Que eu trouxe um exemplo, mas foi até legal você perguntar para ver que tem realmente muitas opções, né? Sim. Suprassumo, que seria, né? Faz uma saladinha de frutas ali, sem exagero, que vão ter nutrientes de várias frutas, e faz um mix de sementes, mistura todas ali, joga um pouquinho, ó, nutriente ali para dar e vender. Vários. Ótimo, adorei as sugestões. Obrigada. Imagina, Adri. E aqui, né, o lanche da manhã, o que que eu trouxe como sugestão? De novo, a fruta, né? Vocês vão ver que eu gosto muito de trabalhar com fruta, que é o carboidrato da natureza, né? Independente da religião de cada pessoa, eu costumo falar que Deus não errou em nada. Se ele colocou na natureza, é porque é bom para a gente consumir. Então, se a fruta está lá, eu já ouvi algumas pessoas falando assim: ai, mas fruta tem frutose, né? A frutose causa cirrose. Sabe qual é a frutose que você tem que se preocupar? Essa aqui. Essa barrinha de cereal, ela é lotada de frutose. É uma frutose que a quantidade que tem concentrada aqui não é de uma fruta, é de várias frutas. E não é dentro de um contexto da natureza, é dentro de um contexto que o homem fez para gerar sabor, para gerar palatabilidade, para gerar vício, para gerar tempo de prateleira, para gerar prazer. O da fruta não. É uma frutose que ela tá junto com vitaminas, ela tá junto com minerais, ela tá junto com fibras. Então eu gosto muito de trabalhar com as frutas. Só que eu sempre gosto de associar a fruta ou com a semente, como eu comentei, ou com algum alimento que seja fonte de proteína ou fonte de gordura, para melhorar essa composição e até baixar um pouquinho a carga glicêmica da refeição e segurar um pouquinho mais dessa fome até a próxima refeição. Então, aqui eu coloquei como sugestão, por exemplo, o mix de castanhas, que é claro que a gente não comeria aquele pote todo, né? Mas eu achei legal essa foto que na palma da mão a gente consegue ver ali exatamente o que seria uma porção legal, uma porção interessante, né? Então, ali tem uma castanha de caju, tem até algumas frutas secas ali junto, né? Algumas opções de mix tem, também não seria nenhum problema. Eu tenho um paciente que consome uma porção só de fruta seca com as castanhas de lanche, acha mais prático, às vezes para levar no trabalho, né? Coloca num potinho, coloca num saquinho, super prático. E super fácil, né? Não é nada que requer grandes preparações. É claro que aqui eu trouxe uma maçã picada, né? Já descascada e picada. Mas não precisa, né? Dá para comer a maçã inteira ali. Higienizar bem é importante, né? Também não trouxe esse tema para falar de higienização de alimentos, mas sempre bom lembrar. Sanitizar alimento, hipoclorito de sódio, né? Vinagre não mata bactéria, sempre bom a gente lembrar.
E todos os alimentos que a gente come crus, eles precisam passar por um processo de sanitização. Diferente dos que a gente vai colocar no fogo, né? A gente não precisa ter esse cuidado extra. Lembrete aqui da água, né? Importante ao longo de todo o dia, como a gente já falou. Então, beber água faz parte, sim, de um contexto de alimentação saudável. E aquele 35 que eu comentei da conta é o mínimo, tá? Se conseguir chegar a 40, 50 ml por quilo de peso, melhor ainda. E a gente confunde muito fome com sede. Às vezes a gente tem essa sensação, nossa, eu sinto fome o dia inteiro. E aí você vai ver a pessoa não toma meio litro de água no dia. O centro de sede, o centro da saciedade, eles estão muito próximos. Então muita gente confunde, acha que está com fome, mas na verdade está precisando beber mais água. Almoço e janta, ó, comida bem brasileira, né? Então, sempre trazer ali uma fonte de proteína. Ai, Jéssica, mas comprar carne tá muito caro, e tá mesmo, né? Comprar salmão tá muito caro, tá mesmo. Tem outras fontes de proteína também. A gente pode comprar ali um frango, que não precisa ser o peito do frango também, né? Sempre bom evitar comer a pele, porque a pele realmente tem muita gordura. Mas pode ser uma coxa, pode ser uma sobrecoxa. Ovos entrariam aqui também, uma carne moída, um frango desfiado, enfim, tem tantas opções, né? Até eu vou trazer algumas opções de enlatados, atum em lata, sardinha em lata, são alimentos bem nutritivos também. Sempre descartando a conserva, pelo amor de Deus, né? Assim, joga fora o óleo, joga fora a água, independente da conserva que você escolheu. Arroz com feijão, tem combinação mais perfeita que o arroz com feijão? Não tem, né? E realmente é uma combinação tão perfeita que os aminoácidos que faltam no arroz, o feijão tem. E os aminoácidos que faltam no feijão, o arroz tem. Então, eles se casam de uma forma muito perfeita. Legumes e verduras, como eu falei, né? Tem que ter, isso é recomendação, é importante, são fibras, são vitaminas, são minerais. Se possível, orgânico seria melhor ainda, porque a gente vai ter, não só pela questão aí de agrotóxicos, nem é esse o ponto que eu quero trazer, mas pela questão dos compostos bioativos, que os orgânicos eles vão ter maior concentração para a nossa saúde. Um pouquinho de azeite, gordura boa. E aí a sabedoria dos nossos avós, né? Minha avó até hoje ela tem esse costume, ela almoça e come a laranja dela. Acho que ela nem sabe por quê, mas ela come a laranja dela. E a laranja ela é riquíssima em vitamina C. Vitamina C, ela ajuda a absorção de todo o ferro disponível nessa refeição. Então, a vitamina C aqui, ela cai como uma luva. Ah, mas eu não gosto de comer fruta depois do almoço, eu não gosto de laranja. Pega um limão, espreme na sua salada, rico em vitamina C também. Aí você nem precisa se preocupar em comprar aquela vitamina C efervescente ou comprar um suplemento de vitamina C. Se você tiver com carência, talvez até precise. Mas pensando em manutenção aí de saúde, pensando em manutenção de sistema imunológico, olha a riqueza que a gente tem aqui nos nossos alimentos, né? E esse modelo ele cabe tanto para o almoço quanto para o jantar. E daí também acho que vale a dica, não coloquei aqui, mas acho que vale a dica, evitar nessas refeições lácteos. Ah, eu gosto de comer uma coisa com queijo, eu gosto de comer um iogurte depois, consumir iogurte depois do almoço, ou eu gosto de um parmegiana, né? Os lácteos, eles têm muito cálcio. E o cálcio, ele atrapalha a absorção do ferro. Diferente da vitamina C que ajuda, o cálcio atrapalha. Então, sempre que possível, evitar colocar lácteos junto com essas refeições grandes que têm bastante ferro, que seria almoço, que seria o jantar. Aí no lanche da tarde, não foi no lanche da tarde, foi na ceia que eu trouxe outra opção de fibra, Adri. No lanche da tarde, eu trouxe aqui como sugestão simples, simples, simples. Pão com atum. Lembrando, né, como eu falei, sempre jogar o óleo ou a água da conserva fora. Pão com atum. Ah, mas eu quero comer um pão com ovo, né? A coisa mais simples que pão com ovo. Ótima opção também. Ah, eu quero um pão com a carne desfiada que sobrou lá do almoço. Sobrou a carne, eu desfiei. Pode ser um lanche da tarde, com certeza, né? Um pão com uma carne desfiada, uma proteína para acompanhar esse pão. Poderia ser um pão com queijo? Poderia. É que o queijo a gente tem que tomar cuidado que ele, além da proteína, ele também tem uma fonte aí de gorduras, né? Então, eu não posso comer 100 gramas de queijo. Tem que ser uma quantidade aí, 2 fatias no máximo. Mas sim, entraria como opção também, tá?
E coloquei aqui, tá para deixar mais completo, um iogurte com fruta. Olha a fruta de novo aqui, né? Fruta é um alimento que eu gosto muito de trabalhar. E o iogurte, lembrando que tem opções no mercado que são iogurtes naturais. Você vai ver na lista de ingredientes. Leite, fermento, é o que um bom iogurte deveria ter. E tem alguns também que vão ser ultraprocessados, que vão ter açúcar, que vão ter amido, que vão ter vários e vários ingredientes. Até uma curiosidade, o iogurte de morango, se vocês soubessem como que é feita a cor do morango dos iogurtes, vocês ficariam um pouquinho assustados. Não só do iogurte, né? Se você pegar lá um suco de morango, né? Ou a gelatina lá que eu mostrei para vocês como exemplo, é, na lista de ingredientes normalmente vem assim: corante carmim de conchonilha. Eu sempre confundo se é conchonilha ou conchinilha. Eu acho que é conchonilha. Depois, se vocês quiserem pesquisar, conchonilha, o que que é? É um inseto que é fabricado, né, produzido, né, cultivado, melhor palavra, lá no Peru, se eu não me engano, e ele tem coloração, né? Então você esmaga o bichinho lá, ele gera uma cor, uma pigmentação. Então eles usam esse corante natural, né? Afinal ele é da natureza, né? Eles usam esse corante para dar cor. Então a gente pensa que é o vermelho do morango, na verdade não é. É o vermelho da conchonilha. Se vocês jogarem lá no Google, vocês vão ver também que é bem estranho, mas é o morango do iogurte. Então, o iogurte tem que ser natural. Ah, mas iogurte natural não tem graça. Por isso que a gente coloca uma fruta, por isso que a gente coloca uma geleia, por isso que a gente coloca um pouquinho de mel, por isso que nós adoçamos o nosso iogurte. Até o açúcar. De repente, eu quero adoçar meu iogurte com açúcar, mas eu controlo o açúcar que eu vou usar. Não deixo a indústria já trazer pronto o tanto de açúcar que ela quer que eu consuma, que normalmente vão ser 10, 15, às vezes até mais gramas num potinho de iogurte. Coloca um sachêzinho ali de 5 gramas, vai adoçar super bem e não vai te dar pico de glicemia. E nem aquela dependência, né, de paladar doce, paladar doce, paladar doce. E aí, a ceia, né? Aqui a ceia, o que que eu sugeri? Uma vitamina de abacate. Poderia ser um mingau também, tem muitas opções, né? Mas eu quis trazer aqui uma opção de vitamina de abacate. Bate o leite, o abacate, um pouquinho de mel, um pouquinho de chia, você vai ter uma saciedade ali para sua noite de sono ser perfeita, ser maravilhosa, né? E percebem como é simples comer bem? Comida da natureza não tinha praticamente nenhum ultraprocessado aqui, né? Tinha o industrializado. Nem todo industrializado é ultraprocessado, alguns são apenas processados, né? Se você pegar lá um milho em conserva, o exemplo ali, né, do atum em lata, eles não são ultraprocessados. Eles são alimentos industrializados, mas eles entram na categoria só de processados, tá? E eu vou mostrar para vocês um material que explica isso muito bem também, que inclusive é esse aqui, o Guia Alimentar para a População Brasileira. Muitos países têm cada país tem seu próprio guia alimentar, que ele vai trazer uma recomendação de alimentação dentro da sua cultura, né? Dentro da cultura ali no nosso caso, né? Dentro da cultura brasileira. Esse guia, ele já recebeu até prêmios. E eu acho muito triste saber, né, que infelizmente a maioria dos brasileiros nunca leu e nem sabem que ele existe. E é um material tão rico, é um material que se você jogar Guia Alimentar para a População Brasileira lá no buscador, no Google, ele vai aparecer, ele está à disposição no site do Ministério da Saúde. E ele fala exatamente isso, qual que é a base da nossa alimentação, tudo isso que eu falei aqui para vocês. Eu uso muito esse material como base para minhas palestras. Inclusive, quando eu fiz TCC, iniciação científica, outros cursos, eu usei esse material também. E ele fala exatamente isso. O que que é se alimentar de uma forma saudável? Comer alimentos in natura, comer alimentos minimamente processados. E evitar, ao máximo possível, os alimentos ultraprocessados. E aí ele mostra exatamente, né, quais são os minimamente processados ou in natura, quais são os alimentos que são processados e quais são os alimentos ultraprocessados. Os melhores alimentos do mercado são aqueles que não têm tabela nutricional, né? Você vai lá na feirinha do mercado, compra batata, compra abacate, compra fruta, compra legumes, eles não têm tabela nutricional. Por quê? Eles são produtos naturais, não precisam. Esses são os melhores alimentos para se consumir. Outro material que eu gosto muito é esse aqui. Apesar dele estar aqui descrito como material de apoio para profissional da saúde, ele é um material muito rico e muito fácil
de ler. Não precisa ser profissional da saúde para ler de uma forma muito produtiva. Então, o que que ele traz? Ele desmistifica vários mitos da nutrição. Então, por exemplo, assim, vem pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Vem, por exemplo, assim, vou tentar lembrar uma das perguntas que tem lá, o vinagre de maçã, ele realmente é bom para prevenir doença XYZ? E ele traz toda a explicação embasada em ciência, né? Então, ele desmistifica muito todas essas problematizações, né, que eu comentei lá no começo da palestra, que tentam nos convencer que existem. Outro material é esse aqui. Você olha a capinha dele, né? Parece que foi feito por uma criança. É um material extremamente simples, mas está disponível também lá no site do Ministério da Saúde. Olha o nome dele, Alimentação Saudável, bem simples. Mas ele explica muito do que eu falei aqui, o que é carboidrato, o que é proteína, o que é gordura, fala da pirâmide alimentar, o que comer na maior parte do tempo, fala sobre hidratação, fala sobre saúde como um todo. É uma leitura que eu realmente recomendo. São materiais que estão aí, ó, disponíveis de graça, validados pelo Ministério da Saúde, uma leitura riquíssima e que só vai agregar para quem busca aí, né, esse processo de se alimentar ou viver de uma forma mais saudável. E é isso, falei bastante, né? Nossa, desculpa, eu falo que eu me empolgo, mas fico aqui à disposição se alguém quiser compartilhar alguma coisa, trazer alguma pergunta, vai ser um prazer responder. Obrigada, Adri. Muito obrigada, Jéssica. Adorei a palestra. Foi super aberta, clara, assim, que a gente pode tirar dúvidas. Gostei bastante das dicas que tu trouxe, daquela informação também da água ali que tu falou, desse tempo que o nosso fígado precisa para digerir a água. Então, foram informações muito válidas e por mais que o tema seja o básico, a gente precisa ter esse conhecimento, é muito importante. Obrigada, Adri. Fico muito feliz com o feedback. Aqui as Eu. gurias tem algumas coisas aqui no chat que eu vou ler para ti. A Tá bom. Michelle colocou a única coisa que ela consegue fazer direito é beber água, daquela listagem lá que tu trouxe. Mas já está à frente de muita gente, já é um começo. Viu só, Achei aqui a Michelle? mensagem. A Cíntia colocou maravilhosa palestra, Obrigada, obrigada. Cíntia. Feliz A, que La- você gostou. a Laiane, muito bom saber sobre as barrinhas. A Angelita, palestra maravilhosa, gostei muito. Ah, fico muito feliz. Gurias, se vocês tiverem alguma pergunta, podem ficar à vontade. Aproveitar mais um pouquinho da Jéssica para a gente aprender com ela, que traz de forma super leve esse assunto sobre a importância da alimentação saudável. Fiquem à vontade. Outro mito, Adri, que inventaram para a gente. Ai, se eu fosse trazer tudo que eu queria falar, eu ia ficar aqui falando até Sim, amanhã. É tanta coisa, tanta informação. Mas outro mito, né, que tentaram nos convencer aí há um tempo atrás é o tal do comer de 3 em 3 horas, né? Lembra? Tem que comer sim. de 3 em 3 horas, né? É uma indústria que quer que a gente coma de 3 em 3 horas, né? Porque você vai ali na farmácia comprar um remédio. Aí você vai lá no caixa da farmácia, é um horror, né? É lotado de chocolate, eu não sei aí. Aqui em São Paulo é um horror. Parece que Aqui você é numa também. bomboniere. E aí você fica com aquela, né? Gente, faz 3 horas que eu não comi, vou ter que comprar alguma coisa para comer. Então parece que a indústria fica tentando, sabe, nos doutrinar, não come, 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 porque isso vai gerar consumo, isso vai gerar lucro. E na verdade isso não existe, né? A gente não precisa comer de 3 em 3 horas, né? Claro, não vai ficar o dia inteiro sem comer. Mas também não é algo que precisa ali ser batido na pedra, né? Vou ficar no meu relógio, pôr o celular para despertar. O próprio paciente, eu falo isso para ele, ó, tô colocando horários de base, né? Então, deu 3 horas da tarde, esse é o lanche da tarde. Você está no meio de uma reunião importante, você não vai sair correndo da reunião e falar, olha, a nutricionista mandou eu comer. Come na hora que der, né? Vida real é assim, não é essa facilidade toda, esse mundo de facilidades que, né? Como se a gente vivesse ali a dispor, né? E tivesse todas as possibilidades e tempo e facilidades do mundo para pensar em alimentação o dia todo.
Sim. Jejum E intermitente, eu adoro perguntas de jejum. pode responder isso. Tinha alguma antes? Não, já era essa. Não, já era. Jejum intermitente, pelo menos 3 vezes na semana, exercícios quase todos os dias. Ah, muito bem, essa daqui também já está bem evoluída. O jejum intermitente, ele é uma estratégia, né, para quem busca ali ou emagrecer ou fazer uma dieta ali que fique mais no que a gente chama de isocalórico, né? Aquela pessoa que não quer nem engordar nem emagrecer, mas quer se manter saudável. Mas vou focar aqui no emagrecimento. O jejum intermitente ele é uma estratégia. Então, se você comparar o que a ciência nos mostra, tem estudos que comparam essas pessoas, esse grupo de pessoas fez jejum com déficit calórico e esse grupo de pessoas não fez jejum, mas fez déficit calórico. Qual foi a comparação? Todo mundo teve resultado. Foi bom para todo mundo. Então, o que isso quer dizer? Que mais importante que o jejum é o déficit calórico que algumas pessoas preferem comer menos vezes por dia mais calorias e outras pessoas preferem comer mais vezes por dia menos calorias. Mas no final das contas, o que, que vai gerar emagrecimento? É o déficit calórico. E o que, que é déficit calórico? É comer menos calorias do que se gasta, né? Basicamente é isso. Eu confesso que sinto menos fome quando estou em jejum. Perfeito. Você descobriu que funciona para você. Isso é muito legal. Tem pessoas que se adaptam muito bem com o jejum, porque sentem menos fome ou porque não tem tempo mesmo para comer, né? Tem paciente que me relata isso. Jéssica, eu não tenho tempo de tomar café da manhã. Preciso fazer jejum. Tudo bem, eu preciso que você coma X calorias. Você vai comer almoço, lanche da tarde e jantar? Ou vai comer café da manhã, lanche da tarde, almoço, jantar? Tanto faz. É aí que entra individualizar a dieta, né? A gente individualiza para a clínica, né? Aquilo que o paciente relata que se sente melhor, e para a realidade de trabalho, de rotina, de dia a dia dele também. Mas parabéns, viu? Eu fico muito feliz quando eu vejo esses relatos assim. Já estou cuidando da minha saúde, né? Já descobri o que funciona para mim. Isso é sensacional. E voltando ali, Jéssica, aquele momento que tu falou de comer de 3 em 3 horas, né? É, e voltando também ao nosso assunto inicial ali, quando eu tive essa experiência com a nutricionista, ela indicou que eu devia comer de 3 em 3 horas. E estipulou isso. Então, hoje, depois da tua palestra, eu vejo realmente essa importância de procurar um profissional que vá te entender, que vá desmistificar esses assuntos e que vá acolher no atendimento para que a pessoa se sinta ali adequada à alimentação e não que fique nessa regra, nesse regramento, né? E eu acho que da forma que tu passou aqui hoje na palestra, foi bem bacana isso, que tu mostra que não tem esse regramento 100%, né? E que precisa ter esse equilíbrio. E é o que eu busco hoje na minha vida pessoal, esse equilíbrio entre atividade física, entre alimentação. Também tem ali aqueles momentos, né, de hambúrguer, pizza, essas coisas aí, final de semana, em datas especiais. Mas eu acho que é realmente isso, buscar esse equilíbrio que a gente tem e quando for precisar de pessoas para dar esse suporte, buscar uma pessoa que te passe confiança, credibilidade. Então, Gurias, já aproveito aqui para falar que a Jéssica atende online também. Ela mora em São Paulo, mas ela atende online. Então, depois eu vou passar ali o contato delas para vocês. Aqui está o Instagram, podem procurar também. Ela posta bastante coisa legal, posta uns vídeos também, compartilhando ali informações. Então, deixo aqui o convite para vocês. Eu costumo falar assim, Adri, tudo que é muito mirabolante, desconfia, porque muitas vezes é mais para buscar engajamento do que propriamente para passar informação de verdade, né? A gente vive num mundo hoje, eu já vi isso várias vezes em várias áreas, tá? Não só na nutrição. Não sei se vocês já perceberam, quem tem rede social, né? Hoje as pessoas fazem posts diversos com coisas erradas, elas fazem um erro de ortografia, é, ou escrevem uma palavra ali com algo errado, para quê? Para forçar as pessoas a comentar informação. Voltou, Adri. Que estão Voltou, mais tinha preocupadas. caído. Eu estava comentando, Adri, que hoje a gente vê pessoas que postam coisas erradas, com escrita errada,
gritando ali o erro, justamente para as pessoas fazerem comentários corrigindo, ou criticando, ou colocando hate, né? Ali que o pessoal fala dos Uhum. haters, para poder gerar engajamento, né? A pessoa não quer informação, ela quer engajamento, porque elas querem muitos likes, muitas views, que eu acho que chega um momento que aquilo monetiza, né? Eu não sei muito bem como que funciona. Mas é a tal da infoxicação, né? Tem muita informação, mas é difícil filtrar o que realmente ali tem de informação de qualidade. E daí eu vou fazer uma pergunta, não precisa responder, pergunta só para vocês pensarem, né? O que que dá mais engajamento? Uma nutricionista que fala que comer legume, verdura e fruta é o básico, funciona e vai dar resultado? Ou uma nutricionista que vem e fala assim, ai, olha, eu tenho um segredo que vai curar a sua doença e você vai conseguir perder 10 quilos em 2 dias. Qual que vai gerar mais engajamento? Com Uhum. certeza não serei eu, né? Mas eu durmo todos os dias com a minha consciência muito tranquila de que realmente eu cumpro um juramento que eu fiz quando eu fiz a minha faculdade, que é trabalhar com saúde, né? Eu não quero ser famosa, eu não quero ser blogueira, eu não quero nada disso. Eu quero trabalhar com aquilo que eu me predispus a me dedicar há anos estudando, não só na faculdade, com as minhas especializações, e é o que eu busco dos profissionais que eu procuro também, né? Quando eu procuro uma psicóloga, quando eu procuro um personal trainer, quando eu procuro um médico, é isso que eu busco deles também, essa verdade. Esse de 3 em 3 horas, ele é bem clássico mesmo. Sim. E traz uma prisão, né? Eu acho que eu vejo algumas dietas que são muito boas, inclusive você, às vezes o paciente passa comigo e traz dietas de outros profissionais que procuraram, né? Geralmente alguns bem famosinhos. E assim, não é que a dieta não é ruim, pelo contrário, olha aquela dieta e fala, gente, que dieta maravilhosa. Mas é maravilhosa num papel, porque a pessoa não consegue fazer. São alimentos que são muito caros, ou são alimentos que são muito difíceis de encontrar, ou requer aí uma disciplina de comer exatamente em tais horários, preparar exatamente de tal forma que a pessoa fica o dia inteiro pensando em comida. Como que eu vou fazer para o meu almoço para eu conseguir fazer daquela forma? Eu mesma não tenho esse tempo, né? Eu preciso comer coisas práticas. Hoje, meu lanche da tarde foram 2 ovos cozidos e uma fruta, porque é o que eu consegui comer. E foi super nutritivo, está segurando aqui minha fome até agora, estou super satisfeita. E vou jantar, não consegui comer no meu horário habitual, estou aqui, e tá tudo bem, e tá tudo bem. Outros dias vou fazer a mesma coisa. Tem dias que eu tô com mais tempo, consigo fazer uma panqueca na frigideira, uma refeição mais elaborada. Então, tudo que nos prende muito, sabe? Ah, isso tem que ser. Eu virei o escravo de um papel, né? Um papel que manda o que eu devo comer ou não devo comer. Isso não é saúde. Eu brinco que na minha consulta a dieta ela é um brinde. O que vale é aquele momento que a gente fica 2 horas ali conversando, conversando, conversando. E eu vou tentando, né, trazer essa leveza em relação à relação que se tem com os alimentos, né? E tem muitos pacientes que precisam realmente, às vezes, depois de alguns tratamentos muitas privações, né, muito restritivos, imagina, né? Tem pessoas que gastam ali em repouso 1.200, 1.300 calorias por dia e me chegam com uma dieta de 700 calorias. Ai, mas eu não consigo fazer, eu sou fraco, eu tô passando fome. Não, você não é fraco, você tá passando fome. Claro que você vai ter vontade de comer. É uma dieta que tem menos que o seu gasto de repouso, menos que o seu basal. E aí, muitas vezes, esses pacientes chegam, né, a precisar de acompanhamento psicológico mesmo, porque desenvolvem aquilo que eu comentei, diversos transtornos, e às vezes até o transtorno de acordar na madrugada para comer. Isso tem sido, infelizmente, mais comum do que era lá no passado, né? Mas espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho mais aí dessa leveza, né? Comer bem é simples, não precisa ser complicado. Para quem tem tempo, para quem tem recursos, para quem tem alguém que prepara as suas refeições todos os dias ali, ótimo, né? Se tem essa facilidade, conseguir comer coisas mais elaboradas, eu não tenho. Então eu me identifico muito com o paciente que me fala que também não tem, porque eu também não tenho esse tempo todo, essa facilidade toda. Mais alguma pergunta? Ou comentário, ou algum relato que alguém queira trazer aqui, compartilhar com a gente?
Bom, Jéssica, eu quero agradecer então mais uma vez. Muito obrigada por disponibilizar o teu tempo, por compartilhar essa palestra incrível que foi. Com certeza, eu fiquei mais fã ainda do teu trabalho, desde o primeiro momento que a gente conversou, que te conheci. Já gostei do teu trabalho e hoje então fiquei assim ó, encantada mais ainda. Com certeza vou ser tua paciente em breve, porque Ah, vai ser uma alegria, Adri. eu amei essa troca, esse cuidado que tu tem com os teus pacientes, como a gente conversou, e não é só aquele momento dieta, meia hora e acaba a consulta. Então, esse acolhimento, essa conversa, eu tenho certeza que faz parte, dessa vontade de querer se alimentar melhor. Muito obrigada pelo esse momento incrível aqui que a gente teve. Ó, teve Ah, mais fãs gratidão. aqui pelo chat. Gratidão. Não, gratidão. Eu comentei com a Adri, né, até antes de começar a palestra, que o quanto eu aprendo também, né? Assim, aqui acaba a gente não tendo tanta troca, né? Foi mais eu que falei. Gosto de falar muito. Acho que não sei se vocês repararam lá nas minhas formações. Antes de ser nutricionista, a minha primeira formação foi em letras, né? Então eu jurava que eu ia ser professora, né? Então eu gosto muito de falar. Eu gosto muito de explicar, de, enfim, né? Sou tagarela mesmo. Mas normalmente na consulta a gente tem muita troca, né? E sempre é uma troca. O que eu aprendo também com os meus pacientes, alguns que trazem uma experiência aí de vida, e eu olho para o paciente, né? Eu até comentei com a Adriana, ela é aquela mãe, né? Às vezes, uma mãe que não tem uma rede de apoio, que sozinha cria ali dois, três filhos e trabalha e estuda e muda o mundo. E eu fico assim, meu Deus, gente, eu já sou fã dessa pessoa. Quanto que eu aprendo também, de verdade, é muito gratificante essa troca. Tem pessoas que inspiram. E eu tenho muitos pacientes que me inspiram muito. Acho que eles nem sabem o quanto eles me inspiram também. Eu imagino, o quanto deve passar de histórias importantes pelo teu consultório. Então, a palestra vai ficar gravada. Depois eu vou compartilhar no grupo, vou passar ali o teu contato também para quem quiser te chamar, conversar um pouquinho, saber como funciona. Muito obrigada novamente. Uma boa noite e um bom descanso para vocês, então. Tchau, Obrigada, tchau. Adri. Fiquem com Deus. Muito obrigada a todas. Tchau, tchau. Beijo. Beijos.